Você sabia que o visto de estudo é um dos poucos vistos que dispensa comprovante financeiro? Sendo que o visto de estudo você pode, por exemplo, ao contrário do visto de procura de trabalho, colocar um agregado familiar, ou seja, seu filho, sua esposa. E outro adendo, muitas pessoas pensam que o visto de estudo só pode ser aplicado para quem tem faculdade. E na verdade você também consegue com formação profissional, que são cursos que têm menor período e também tem valores aí mais em conta. E é um visto também bem em conta que dá para atender basicamente toda a população, independente de idade. E é por isso que hoje eu estou aqui com o Igor. Sejam bem-vindos. Para aplicar o visto de estudo só precisa ser universidade? Não, não é preciso. Tem limite de idade? Não existe limite de idade para estudo. O visto de estudante ele também tem a possibilidade de trabalhar em Portugal caso a pessoa queira e precise. E no vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Eu trouxe um especialista aqui que a gente vai conversar um pouco sobre o visto de estudo, que é um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal, quase 4 anos aqui no YouTube. Nossa senhora, Mila Britoque. Tava esperando aparecer um especialista para resolver os certeza. problemas. E claro que eu não vou trazer uma pessoa aqui que seja especialista nisso para falar para vocês sobre. Estou aqui com Igor Cerqueira. Olá. Criador e visionário do Estrela do Atlântico, do estúdio em Portugal. Se apresente, Igor, pra galera te conhecer. Já faz 8 anos que esse projeto nasceu dentro de uma universidade aqui em Portugal, fez parte do meu mestrado. E esse ano também com essa grata surpresa de que foi autorizada a nossa escola, o nosso centro de formação, a Prepara Portugal, e que é um centro de formação que tem auxiliado não só os brasileiros a se profissionalizarem para o mercado de trabalho, né, para saídas profissionais, com certificados válidos. Nós temos um centro de formação que possibilita as pessoas que estão no Brasil de vir com visto de estudo ou até mesmo as que já estão em Portugal de forma irregular e que se decidem se regularizar pelo artigo 92, pelo estudo. Então, tem muito assunto interessante para a gente conversar aqui hoje. Com certeza. Então, vamos começar. O Igor, ele apresentou um pouco do profissional dele, mas eu preciso contar para vocês o Igor do passado, porque foi esse Igor que eu conheci, que falava, o menino do cabelinho cacheadinho que produzia a vida no YouTube. E o Igor, você chegou aqui em Portugal como estudante. Foi. Eu vim para cá como estudante, fui para o Politécnico de Bragança, né, uma cidade bem no norte de Portugal. Peguei menos 7 graus lá, de tanto frio, mas foram boas experiências e a empresa nasceu lá. Quando você veio para Portugal, você veio com visto de estudante? Eu vim com visto de estudo. Tu chegou para fazer pós, para fazer mestrado, licenciatura? Eu vim para fazer o meu mestrado, né? Eu estava concluindo a minha graduação no Brasil e aí eu fiz o meu mestrado aqui em Portugal. Atualmente estou no meu doutoramento. E tudo isso foi graças ao visto de estudo. E é uma das coisas que eu sempre alerto as pessoas, é que o visto de estudo transformou a minha vida. Foi a partir dele que eu consegui a minha autorização de residência, chegando já com o visto, né? Que eu consegui financiar a minha própria casa, o meu carro. Então, assim, me possibilitou mesmo ir muito além de se profissionalizar para o mercado de trabalho, mas para estar preparado para começar uma nova vida aqui em Portugal. E é por isso que eu te trouxe aqui, porque a gente fala muito sobre o entrar como turista, que não tem mais como hoje, atualmente, não tem mais como entrar como turista e se legalizar. E a gente fala muito, principalmente eu, sobre o trabalho. Só que a gente tem que ver também que o mundo há um leque de oportunidades. Sim. E que o visto de estudo agora é um visto muito atrativo para a população em geral, mesmo comum. Porque muitos pensam que o visto é algo muito caro, precisa gastar muito dinheiro e que precisa estar numa faculdade, entrar na faculdade, passar numa faculdade aqui em Portugal. Eu queria tirar essa dúvida contigo pra galera também ficar consciente. Para aplicar o visto de estudo só precisa ser universidade? Tem que estar na universidade aqui? Não é preciso. O visto de estudo, ele é uma autorização de residência para fins de estudo, né? É assim o nome dele, a gente popularmente chama como visto de estudo, mas existem diversas formas de você conseguir isso. Você pode conseguir com uma graduação, que aqui é chamado de licenciatura, e aí pode ser em qualquer universidade portuguesa, mas você também pode, com cursos profissionais, né, uma formação profissional, que são as escolas profissionais artigo 92, que é uma das nossas escolas, né, a Prepara Portugal, que tem uma autorização do governo português para poder recepcionar e dar esse tipo de formação. A gente também tem os cursos técnicos, que é diferente de uma formação profissional. Os cursos técnicos a gente encontra geralmente nos institutos politécnicos. E depois a gente tem também os mestrados e doutorados.
que são formações de um nível superior, não é, avançado, e que também pode ser uma forma das pessoas conseguirem essa autorização de residência. Lembrando que esse pedido, Mila, as pessoas sempre fazem no Brasil. Um visto é Sim. sempre um documento de entrada no país. Então, como que eu solicito isso do Brasil? Essa candidatura, seja numa centro de formação ou seja numa faculdade, é feita ainda do Brasil. Você submete isso de forma online, envia os documentos, participa dessa candidatura e você sendo aprovado, você recebe uma carta de aceite ou uma declaração e com esse documento você dá entrada no visto ainda no Brasil. Então, pelo que você me falou, só pra gente recapitular, então você consegue, por exemplo, aplicar o visto de estudo através de formação profissional, através de formação técnica e também superior. Exatamente. Licenciaturas, etc. Então tem esse leque todo. Sim, sim. E graças aos acordos que existem de Brasil e Portugal. E aí tem alguns acordos que muita gente não sabe, por exemplo, da nota do Enem. Sim, é muito importante. Muita gente me pergunta, porque se você não sabe, dá pra você utilizar a sua nota do Enem. Mas não só. E aí que tá o gancho. O que o Estatuto do Estudante Internacional diz? Que é esse regulamento que normaliza essa entrada de pessoas que não têm nacionalidade europeia dentro de Portugal. E atenção, isso é para quem não tem nacionalidade europeia. Ou seja, você que tá aí em casa só é brasileiro mesmo, brasileiro raio, não tem Um tio disso não tem nada aqui. de europeu, nem italiano, nem português, pra essa pessoa que se aplica. Quem tem a nacionalidade europeia, o processo é um pouquinho mais complexo, porque aí se essa pessoa tem a nacionalidade portuguesa, ela tem que fazer o Exame Nacional Português. A gente fala assim, mas é chamado é como se fosse o Enem daqui, aí tem que fazer o exame daqui, tem que se preparar para a prova daqui, tem que fazer a prova presencial. É mais complexo. Para quem não tem, entra por esse estatuto. E o que o estatuto diz? Que as faculdades têm autonomia de decidir de como vai ser feito o ingresso do estudante internacional, baseando na forma de ingresso que esse estudante tem no seu país de origem. Então, se a gente vai ao pé da letra da lei, isso diz que o nosso exame nacional do Brasil, o Enem, ele é a prova nacional que acontece. Então, geralmente, todas as universidades aqui em Portugal aceitam esse Enem. Mas aí existem algumas variações. Algumas faculdades aceitam de até 3 anos atrás. Algumas faculdades podem aceitar só desse ano. Outras faculdades podem aceitar o Enem de qualquer ano. Então, podem ter diversas variações, porque cada faculdade tem autonomia de decidir. Agora, o que muita gente não sabe é que, para além da nota do Enem, tem algumas faculdades aqui que aceitam a nota do ensino médio. Nossa, nota do ensino médio, de formação do ensino médio. Exatamente. Ou então, algum vestibular privado que você tenha feito na faculdade, aqueles vestibulares que acontecem, ou até mesmo prova da própria faculdade aqui. Então, cada faculdade tem uma lista de formas de ingresso diferente, e para a comunidade brasileira, existem esses acordos que facilitam. E aí, minha filha, para quem quer ir para a faculdade, é uma belezura. Nossa, caramba. Então, por exemplo, se você passou numa faculdade no Brasil, tu fala assim, ó, não quero estudar aqui no Brasil, eu quero minha formação certificado europeu, que querendo ou não tem mais peso no mundo, no mercado. E aí a pessoa pode fazer, tipo, você passou lá no Brasil, você pode tentar aplicar aqui. Você, tanto nota do Enem, você vai utilizar a prova de acesso que você fez no Brasil. E aí, quando a gente pensa de trazer para Portugal, não só a maravilha de se falar português aqui, não é? Mas é que o diploma emitido numa faculdade ou num centro de formação aqui, ele é válido em todos os países da Europa. Então, uma vez que foi emitido esse certificado em Portugal, ele é válido para todos os países. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Agora, me tira outra dúvida, Igor. Tem limite de idade? Por exemplo, você tem a menina de 18 que tá me assistindo agora e o rapaz que tem 35. Tem limite de idade? Não tem limite de idade. Não existe limite de idade para estudo. Agora, assim, existem algumas considerações. Para quem quer fazer uma faculdade, tem que ter o ensino médio concluído. Sim, claro. Mas foi o que a gente disse no início do vídeo. Não é obrigatório ser por uma faculdade. O artigo 92, ele possibilita que a pessoa também tenha uma autorização para fins de estudo através de uma formação profissional. Para você fazer uma formação profissional, você não precisa nem ter concluído seu ensino médio. Sério? Eu pensava que pelo menos tinha que ter a conclusão do ensino médio. Não, porque o que acontece? Essa formação profissional, que inclusive é o que a gente tem na nossa escola, ela é certificada pela DGERT, que é a Direção Geral das Relações de Trabalho. Não é pela DGS, que é a Direção Geral do Ensino Superior. Então, se você for numa faculdade, que é pela DGS, você precisa já ter um histórico acadêmico e é exigido esse ensino médio completo. Agora, se você vai para uma formação profissional, você não precisa ter esse
esse ensino médio completo, porque a gente está falando de uma especificação do trabalho. Então vamos supor, tá lá a Dona Maria me assistindo em casa, ou seu João tá lá me assistindo em casa, só concluiu o ensino médio, ou às vezes nem ainda concluiu o ensino médio, e quer fazer um curso profissionalizante, por exemplo, na área de TI, ou de marketing, ou de vendas. Ele consegue entrar nessa formação profissional, Sim. aplicar o visto de estudo Ainda no Brasil, com essa declaração e de ainda tem direito a matriculado. reagrupamento familiar, a trazer Sim. um agregado familiar. Exatamente. A partir do momento que ele tem autorização de residência, nasce para ele o direito de fazer um reagrupamento familiar. Então, ele vai poder ter esse reagrupamento familiar quando ele já tiver a sua autorização de residência aqui em Portugal. Mas a ok. melhor parte é que ele vai vir do Brasil já com visto colado no passaporte e já com a marcação de quando que ele tem que se apresentar no AIMA para trocar o visto pelo cartão de residência. As pessoas que já vêm para essa formação, elas já vêm preparadas nesse sentido. Mas aí vem uma questão. Ele tá aqui fazendo essa formação profissional, sei lá, tá fazendo de vendas, tá fazendo de marketing, de TI, enfim, alguns exemplos aleatórios. Pegou uma formação profissional que a pessoa gosta mais. Só que a maioria do imigrante normalmente precisa trabalhar. Não dá só para estudar. O visto de estudante, ele também tem a possibilidade de trabalhar em Portugal caso a pessoa queira e precise? Sim, o visto de estudo é um visto que permite você exercer atividade remunerada. Inclusive, quando você troca de visto para o seu cartão de residência, você solicita isso na alteração e vem escrito, no meu cartão está escrito, permite o exercício de atividade remunerada. A pessoa que está estudando, ela pode trabalhar oficialmente, com contrato de trabalho, e é para isso que ela está fazendo uma formação, né? Sim. As empresas, claro, que procuram pessoas para contratar, pessoas que estão qualificadas para aquela posição. Então, uma das grandes vantagens é essa, de você poder trabalhar enquanto estuda. Então a gente sabe que não tem limite de idade. O seu João tá lá com 35 anos, quer fazer uma formação profissional, ele consegue. Chegar aqui, ele precisa trabalhar, ele também consegue trabalhar enquanto tá fazendo a formação dele. E aí vem outra questão. O visto de estudante, por norma, pede comprovativo financeiro. Só que você me falou que tem um adendo, uma questãozinha que você consegue tirar essa comprovação financeira. Isso é um assunto polêmico, mas que é real porque está dentro da legislação, que é o artigo 57, linha 3. Dá um print aí. Tá escrito aí, e ele diz que caso você aplique pelo visto de estudo através do ensino superior, então, neste caso, precisa ser quem escolheu fazer graduações ou mestrados, ok? Ele diz que está isento. Olha, está escrito assim, tem ali a lista das coisas que tem que apresentar e tem o comprovativo de meio de subsistência e depois a linha 3 diz lá, ao estudante do ensino superior é dispensada a apresentação dos documentos referidos, e aí está falando sobre os comprovativos de meio de subsistência. Apesar de existir isso dentro da legislação, a gente sempre recomenda aos estudantes que estão vindo para mestrado, para graduação, para doutoramento, a gente sempre recomenda para que eles entreguem sim o comprovante de meio de subsistência. Porque às vezes, Mila, a pessoa não tem aquele dinheiro todo que é exigido, que é de um salário mínimo durante 12 meses, e aí se vai trazer reagrupamento familiar, tem ainda mais 50% daquele valor para cada agregado familiar. Às vezes a pessoa não tem todo aquele valor na conta, mas é importante você apresentar o que você tem, porque o visto ele é sempre uma decisão consular. Então, se o consulado decidir que não vai te dar aquela autorização, o consulado ele pode dizer isso, mas ele vai ter que dar um argumento do porquê ele está dizendo isso. E no caso do estudo, eles não vão utilizar os meios de subsistência, porque se eles fizerem isso, você pode fazer essa retratação e mencionar esse artigo, artigo 57, e as linhas, porque é o que diz dentro da legislação. Tá na lei. Tá escrito aí, olha. Lembra, só para recapitular que tem um povo, meu filho, que às vezes me dá uma dor de cabeça, Igor. Então, esse caso de dispensa de comprovativo financeiro se aplica apenas para curso superior. Exatamente, está escrito aí na lei, olha, ensino superior. As formações profissionais é outra questão. Mas, geralmente, a gente está tendo muito sucesso com os candidatos que estão vindo para a escola, todo mundo está já logo tendo a sua autorização de residência, não está havendo implicações nisso, porque é uma escola que é certificada pela DGERT, nós temos o nosso número de certificado, que é público, dentro do nosso site as pessoas também podem consultar isso, porque é um projeto muito sério. É um projeto que a gente já tem há mais de 8 anos, visitando diversas universidades aqui, então eu acho que essa missão de levar informação para
para as pessoas é de suma importância, porque a gente está batendo um papo aqui Sim. de vários assuntos que muita gente em casa nem sabe. Não faz ideia. Não é? E existe ao nosso favor. Eu acho que uma dúvida também que deve estar passando na cabeça do pessoal é: então a autorização de residência você não recebe após a conclusão do curso. Vamos supor, só vou concluir o curso em março do próximo ano. Então, em abril, quando eu for na AIMA, eu já tenho a minha autorização de residência antes da conclusão do curso. Sim, até porque você precisa dessa autorização de residência para estar no país para fazer esse curso. Tá? Algumas coisas importantes que precisam existir nos cursos que você escolhe é, primeiro, a escola ser certificada por algum órgão português, né? Nesse caso, a nossa escola é certificada pela DGERT, e o curso ser superior a 1 ano. Então, ele tem uma carga horária mínima que é preciso ser cumprida, e atenção, é uma carga horária presencial, ok? A gente tem algumas componentes que são ministradas de forma online para facilitar também a parte teórica, né, do aprendizado, mas é preciso ter e participar das aulas presenciais. Então, quando você submete esses documentos, você vai ter uma declaração de que aquele aluno está matriculado naquela instituição que é certificada. Então, com isso, você já consegue ter a sua autorização de residência para cursar aquele curso que você está matriculado. Inclusive, eu quero até deixar uma questão bem importante, que a maioria dos meus seguidores falam que procura até mesmo para o artigo 92. Quem entrou como turista não conseguiu se legalizar, né? Sim. Até o fim da manifestação de interesse, que foi dia 3 de junho, e tá conseguindo se legalizar através do artigo 92. Uhum. A gente até já falou, tem um vídeo aqui, eu vou deixar um print aqui pra vocês e o link aqui em cima desse vídeo é sobre o artigo 92. E a maioria das questões das pessoas são encontrar uma escola que seja inscrita no DGERT. Porque você faz o curso, conclui o curso e depois você descobre que a escola não participava do DGERT. Pois. E a Prepara Portugal, já deixo aqui uma indicação para vocês. A escola é inscrita, tá? Inclusive, você pode entrar no site e verificar pessoalmente. E, Igor, eu acho que a maioria das pessoas, porque eu acho que as pessoas já entenderam como se aplica, se dá para entrar no perfil dela, porque dá para o superior e dá também para a pessoa que está no ensino médio ou que não fez o ensino médio. Deu para a gente entender que dá para abranger todos os tipos de perfis de pessoas, sobre a parte financeira e tal, aplicação do visto. E aí eu quero te falar outra questão, que a gente falou aqui da escola, que você consegue utilizar a escola para aplicar esse curso, mas a minha questão, quais os cursos hoje que a Prepara Portugal tem, por exemplo, para quem está me assistindo aí e falou assim, ok, eu percebi então que no meu caso, esse visto é o melhor. Quais cursos que você tem disponível hoje para analisar o melhor? Aqui na nossa escola, a gente tem um curso de análise de dados e TI aplicado à gestão. A gente tem um curso de literacia financeira, né, que é toda a parte de contabilidade e financeiro, para quem gosta dessa área. Nós temos também o marketing digital e planejamento estratégico, que é um dos cursos mais buscados aqui na nossa escola. E também vendas, gestão de pessoas e equipes. Essas são os cursos que já iniciaram turma. Todos os meses nós temos turmas novas iniciando, então isso é muito bom, porque imagina, se a pessoa está no Brasil e ela pretende vir em julho, ela pode se matricular na turma de julho. Nossa, perfeito. E já iniciar o processo de protocolo de visto dela. Ah, eu quero em maio, eu quero em dezembro, eu quero já ir em março. A pessoa escolhe em qual mês, em qual turma ela vai iniciar e a gente matricula ela nesse mês específico da turma que ela pretende iniciar. E depois vão ter outros novos cursos que vão surgir aqui. Eu já vou adiantar de primeira mão aqui, que é o curso da parte de línguas e inglês para gestão. Sério? E também vai ter um curso muito interessante na área de restauração, né, que é restaurantes aqui, e bar e cozinha também. Ai, tá de brincadeira. Então, assim, Igor, esses são os próximos cursos que já estão sendo elaborados com professores de excelência. Inclusive, num deles tem um professor que participou do MasterChef Brasil. Já deixa esse spoiler aí. Então, assim, é alto nível. Você vai aprender com participantes do MasterChef. Com os melhores. Olha, meu amor. E aí, o que é importante pra gente como escola, claro, é muito importante as pessoas virem se preparar para o mercado de trabalho, conseguirem orgulhosamente ter a sua autorização de residência, mas para mim é muito importante que esse estudante conclua o curso também, porque o certificado dele só é emitido no final, ele precisa passar por todos os módulos, precisa ter aprovação em todos os módulos, porque ele vai receber, Mila, um certificado que é emitido dentro do site do governo português, um certificado válido em Portugal. Então é uma oportunidade incrível
nível de ter uma profissionalização e ter uma saída profissional. E quem não concluía, eu vou puxar a orelha, Igor. Por quê? Nós Você vai dois. querer o quê? Ficar servindo mesa pelo resto da vida? Claro que não. Uma coisa é a gente passar por uma etapa. É uma verdade. fase. Não tem problema nenhum. Eu mesmo já descasquei muita cenoura pra ingressar e melhorar na área de cozinha e virar cozinheira líder, chefe, etc. Só que, pelo amor de Deus, você não vai querer ficar a vida toda recebendo um salário mínimo. Você não vai se acomodar. Já que você ingressou no curso, conclui, pelo amor de Deus, gente. É verdade. Que tal agora, então, você apresentar um pouquinho a escola pra gente? A Vamos. sala eles conheceram, né? A gente tá aqui numa sala, mas eles ainda não viram essa vista maravilhosa pra cidade do Porto, né? realmente. A gente vai mostrar pra vocês aqui a vista. Hoje o dia Vira não aí, tá... produção. Hoje o dia não tá com aquele solzão. Menina, inclusive, quando é o pôr do sol nessa sala aqui, Pode é o virando, momento produção. alto da noite. Da noite não é do dia. Do dia. E aqui a gente tem essa vista, né? Tem o Rio Douro lá no fundo. O pessoal tá vendo, olha. Um cenário de filme. Olha aí. Realmente, imagine você estudar com essa... Você tem como estudar, pessoal não, com TDAH? Mas aí Igor? também na hora da aula a gente baixa esses stories aqui, olha, pra poder as pessoas prestarem atenção, né? Senão vai ficar ok. todo mundo olhando pra paisagem do Porto. Realmente. Então vamos conhecer um pouco lá. mais a escola? Vamos lá, claro. Agora, o Igor vai me apresentar um pouco da escola e apresentar pra vocês também. Sejam Vai. bem-vindos. Aqui a gente já tem a área de recepção, tem aqui o nosso pessoal que já está trabalhando, preparado para receber você aqui para vir fazer a sua matrícula. Tem uma área de espera ali que o pessoal também pode aguardar. E aqui dentro já tem a nossa principal sala de aula. Então vamos né? lá conhecer. Vamos lá conhecer. Temos também algumas salas de reunião, que acontecem reuniões com o estudante, com o formador, ou também com a coordenadora pedagógica, quando é necessário. E essa nossa sala A de sala aula. que nós gravamos com a baguncinha ali. Sim, nossa sala de aula principal, que tem essa vista maravilhosa para a cidade do Porto. Me tira uma dúvida, Igor, sobre as aulas presenciais. Eu sei que aqui tem aulas híbridas, não é? Que tipo, é uma parte online e uma parte presencial. Sim. Que, se eu tô trabalhando, essas aulas presenciais eu posso fazer, tipo, quando? O bordão da nossa escola é a escola com a flexibilidade que o imigrante precisa. Então, o que acontece? Os conteúdos que são obrigatórios do estudante fazer, que são as aulas presenciais, ele pode fazer essas marcações de acordo com a disponibilidade dele. Então, nós abrimos esses slots de aula em horários pós-laborais, majoritariamente aos sábados. Então, a gente tem o turno da manhã e o turno da tarde no sábado, e as pessoas podem bloquear, né, esses slots das aulas que elas precisam fazer. Então imagina, alguém que está no marketing, ele tem a aula presencial 1, 2, 3 e 4 que ele precisa cumprir. Ok. Claro, tem toda uma jornada do Sim. estudante, estou dando aqui um exemplo. E aí ele pode marcar essa aula 1, 2, 3 e 4 de acordo com a disponibilidade dele e vir até a escola para poder fazer. A nossa sede aqui no Porto fica do lado do Jardim do Morro, né? A gente tá aqui pertinho do Jardim do Morro. O metrô deve ter até ouvido aí já no Sim, vídeo eu passei no meio. o barulhinho do metrô, que tá mesmo em frente. E depois, nós também temos algumas aulas que acontecem em Lisboa e em Braga. E geralmente são em lugares que são alugados para esse fim. E a gente comunica os alunos, olha, tal dia, tais meses vão ter essas aulas numa cidade mais perto de você. Para a pessoa também conseguir ter essa flexibilidade. Perfeito. Então, tipo, ele pode fazer as aulas online no horário que oposto ao trabalho. Sim. E as presenciais que são obrigatórias tem que fazer, ele pode marcar no sábado. Exatamente. Além disso, também tem as tutorias, que são as aulas com os professores para poder tirar dúvida e desenvolver os projetos. Pronto, perfeito. Então vamos continuar conhecendo essa Vamos, escola. vamos lá, sim. gente. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Aqui nessa área a gente tem algumas zonas de coworking que podem ser utilizadas, não é? Algumas outras salas privadas. Temos aqui uma copa e a Socorro. Dá tchau aí, Socorro! Oi, tudo bem? Faz parte aqui da nossa escola também. E depois tem uma área de estudos aqui, também com a vista para a cidade do Porto. Ai, que lindo! E aí dá para aproveitar esse espaço aqui também. Imagina, tu estudar aqui, com essa vistona. Gente, como é que estuda a pessoa que tem TDAH, que tem tudo, gente? Vai ficar brincando aqui, cara. Estuda sim. Agora eu trouxe um brinde para você da nossa escola também, uma mochila, Mentira! claro. Eu não esperava, Para você já iniciar e ter os estudos também com a gente. Eu tô pensando em fazer contabilidade, sabia? Eu tô acabando... Ô, Igor, tu vai... Oh, meu Deus. Eu tô pensando em fazer contabilidade, gente. Amiga, estudar sempre é bom. Claro, e pra Entendeu? empresa também. Eu tenho empresa, Igor. Eu preciso ter Claro. noção de contabilidade, tanto de imposto, de coisa que a gente paga aqui nesse país. É verdade. Em nome Aí, de Jesus. Para quem tem o seu próprio negócio, é muito bom os cursos de contabilidade.
um curso de marketing também para quem tá abrindo seu próprio negócio. Sim, é um bom vendas incentivo. também. Nada a ver com script, com texto, mas eu queria falar pra vocês. Eu achei o curso de TI magnífico, cara, porque é uma área muito boa aqui em Portugal. E é um dos mais procurados também. E outra, nós temos essas formações em português, mas também temos turmas em inglês, tá, querida? Então, quem quiser fazer o curso em inglês, porque a gente recebe imigrantes de outros países também. Então, vou botar a legenda em inglês nesse vídeo. Olha Ou aí! seja, serve pra você que tá em Bangladesh, Índia. Também você pode se inscrever aqui, ó. Sim. Eu tô falando em português, mas você tá entendendo que a legenda tá em inglês embaixo? É claro que nas aulas de inglês os professores vão falar inglês e você vai Exatamente. conseguir se comunicar com eles. Nossa, perfeito, Igor. Tinha esquecido de falar dessa parte. Ucraniano também, né? Sim, tem muito tem ucraniano muitos. agora que veio por conta do... E russos também, né? Russos Também também, precisam de autorização de residência. Pô, isso perfeito. Nossa, muito obrigada por abrir as portas da tua escola. Eu que agradeço por utilizar esse espaço para poder fazer chegar essa informação às pessoas. E eu tô aqui, eu e toda a equipe da escola tá aqui à disposição para poder ajudar e orientar quem precisar ir e fazer a matrícula, porque nós somos a escola, então nós somos responsáveis pela parte pedagógica e acadêmica. Nós não damos visto para ninguém. Atenção, Sim. isso aí quem trata Você vai ter que... é o departamento financeiro. É claro que a gente faz o que nos compete. A declaração, os documentos que é solicitado ao AIMA, isso tudo a gente faz dentro do protocolo que a escola precisa cumprir. O visto é responsabilidade da pessoa, a pessoa Sim. que tem que aplicar o visto dela. E eu vou deixar o perfil do Igor aqui em cima, tá aparecendo aqui na tela, mas provavelmente se você tá assistindo de televisão ou de celular não vai aparecer, então vou deixar o link também na descrição desse vídeo. Vai lá no perfil dele, tanto para tirar dúvidas quanto para realizar a matrícula, porque eu acho que você não vai ter vagas infinitas, né? É uma escola, não vai ter vagas infinitas, então você tem que adiantar o seu lado. Tem que adiantar porque vence de acordo com as turmas, né? Então, quanto mais antecedência você fizer, melhor é para você garantir isso no tempo certo. Pronto, perfeito. E qualquer dúvida pode comentar também aqui, que assim que eu ver seu comentário eu respondo na mesma hora. Obrigada, viu? Obrigada e até a próxima. Até.